Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, uma aula específica, mais uma resolução do CONTRAN, e agora chegou a hora da resolução 268 de 2008, né? Professor, o que trata essa resolução? Essa resolução é bastante específica, ela vai tratar de um assunto que é iluminação intermitente para dois tipos de veículos, né? O artigo 29. Professor, o artigo 29, aquele artigo lá das normas gerais de circulação e conduta, né? E esse artigo 29, ele trata exatamente do quê? Ó, esse inciso aqui, esse inciso aqui vai tratar o quê? De carros que têm aquela prioridade, né? Serviços chamados serviços de urgência, né? Olha aí, né? E esse cara aqui são os famosos prestadores de serviços. Então ele vai regular aquela luzinha que pisca? Sim, exatamente. Então isso aqui que a gente vai estar explicando para vocês nesta aula curta, uma aula interessante, uma aula que eu digo para vocês aí, eu acho que dificilmente cai na prova de concurso, mas você tem que saber, né? Então vamos lá. Resolução 268, 2008, dispõe sobre o uso de luzes intermitentes. Professor, o que é uma luz intermitente? Aquela que não é contínua, né? Uma luz intermitente, né? Aonde, professor? Ou rotativas, né? Em veículos e dá outras providências. Bacana, né? Então vem comigo. Então isso aqui, ela vai estar regulamentando o artigo 29. Vamos fazer uma ajuda à memória. O artigo 29 vai: o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, né? Lá no inciso número 7, né? Esse inciso número 7, ele trata de algumas pessoas específicas. Ó. Os veículos destinados ao socorro de incêndio e salvamento, né? Vou tratar aqui, ó, CBM, Corpo de Bombeiros, né? Os de polícia, olha aí. Os de polícia. Ele não mencionou apenas um de polícia, né? Os de fiscalização. Operação, tá junto, né? E os de ambulância, aí. Ou de ambulância, ou seja, né? Nós temos aqui 4 grupos de pessoas que terão o quê? Terão, além da prioridade de trânsito, não preferência para batedores, né? Prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento, parada quando em serviço de urgência, né? Ou seja, esses caras aqui, todos eles estão o quê? Serviços de urgência. Professor, o que significa serviço de urgência? Conceito de serviço de urgência. Serviço de urgência vai ser um serviço que vai ser regulamentado, o conceito de serviço essa resolução vai trazer o conceito de serviço de urgência, quando que é considerado serviço de urgência. E devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Então, essa resolução trata exatamente o quê? Dessa iluminação vermelha intermitente. Observadas as seguintes disposições. Bacana, né? Ou seja, essa resolução, basicamente, no seu artigo 1º e no seu artigo 2º, vai tratar da situação de cima, que é serviços de urgência. Vai tratar da situação do Corpo de Bombeiros, vai tratar da situação da polícia, fiscalização e operação de trânsito e ambulância, né? E aí, está no seu caderninho, cadê seu papelinho? Anota aí, ele vai incluir também nesse rol aqui do inciso 7º, mais um grupo de pessoas, né? Que é aqueles que é chamado, está anotado aqui, acidentes ambientais. Então nós teremos 5 pessoas no grupo 1. E o inciso 8º, professor, trata de quê? Prestadores de serviços, olha aí, prestadores de serviço. Professor, o que é um prestador de serviço, professor? Né? E aí, professor, por exemplo, energia elétrica, que mais tem? Sim, prestador de serviço. Né? Internet, prestador de serviço. Água, sim. Esgoto, sim. Lixo, coleta de lixo, também.
Carro de transporte, também. Carro de socorro, salvamento, sim, também. Né? Ou seja, esta resolução ela vai detalhar e esclarecer para a gente o que é considerado prestador de serviço. Né? Ele vai ampliar o foco aqui do código. Né? De utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento. Então, olha aqui, para os carros prestadores de serviço, ele tem o privilégio pode desrespeitar as regras de parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Ou seja, nos seus artigos 3º e 4º em diante, ele vai tratar desse assunto que são os prestadores de serviço. Né? E aí, professor? Cara, quase dei a aula, né? Só essa introdução. Mas é bom fazer essa ajuda à memória para o aluno fixar. Vem comigo. Artigo 1º. Somente os veículos mencionados no inciso 7º do artigo 29 do CTB poderão, olha aí, somente eles poderão, tá? Eles quem? Tá? Eles quem? Tá? Vamos lá, caderninho. 1, Corpo de Bombeiros Militar. 2, polícias, as forças policiais, né? Tá no plural. 3, fiscalização. / operação. 4, quem que é o 4 aqui? Ambulâncias. E agora eu vou colocar o 5º. Acidentes ambientais. Tá? Esses acidentes ambientais foi incluso exatamente nessa resolução 268. Então aí você tem que saber este cara aqui também, acidentes ambientais, né? Olha aí, acidentes ambientais, você tem que saber também este cara aqui, né? Ah, professor, top de linha, tá? Top de linha mesmo, né? Vamos lá. Então essas 5 pessoas deverão utilizar luz vermelha intermitente. Então é o seguinte, atenção, esse grupo de 5 é luz vermelha intermitente. Professor, por que você está falando isso? Porque no grupo 7, que é de prestador de serviço, ele não pode usar a luz vermelha. Lá ele vai usar a luz amarela. Né? Lá vai usar a luz amarela. Então aqui é a vermelha. Boa questão de concurso. Além da luz vermelha intermitente, dispositivo de alarme sonoro. Bacana, né? Ok, tá aí para vocês, né? Vem comigo. Agora vamos lá, parágrafo 1º, completando aqui o artigo, né? A condução dos veículos referidos no caput somente se dará sob circunstâncias que permitam o uso das prerrogativas de prioridade de trânsito. Olha aí, é uma prerrogativa. E de livre circulação, qual que é a prerrogativa? Prioridade de trânsito, livre circulação, estacionamento, parada, quando em efetiva prestação de serviço de urgência que os caracterizem como veículos de emergência, estando neles acionados o sistema de iluminação vermelha, intermitente e o alarme sonoro. Bacana, né? Veio mais o que? Complementar o artigo 29, inciso 7º, né? Agora, pessoal, vem comigo. Parágrafo 2º, importante, né? Muito importante. Professor, o que significa para a legislação de trânsito um serviço de urgência? Então, um serviço de urgência para a nossa legislação de trânsito está aqui consagrado na resolução 268, parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo 2º. Olha só, entende-se por prestação de serviço de urgência. Prestação de serviço de urgência. Os deslocamentos realizados pelos veículos de emergência em circunstâncias que necessitem de brevidade para o atendimento, sem a qual haverá grande prejuízo à economidade pública. Então, este é o conceito aí de urgência, né? Ok, não acrescentou muito, isso aqui é mais ou menos o juízo de valor que as pessoas têm. E agora o parágrafo 3º, ele é muito importante. Por quê? Porque no parágrafo 3º, ele vai acrescentar mais um grupo de pessoas que terão direito à prioridade, livre circulação, parada e estacionamento, que é o grupo chamado de socorro de acidentes
ambientais. Olha aí, né? Acidentes ambientais. Entende-se por veículos de emergência aqueles já tipificados no inciso 7º do artigo 29. Corpo de Bombeiros, Polícia, Fiscalização e Operação de Trânsito e, finalmente, ambulâncias, né? Inclusive os de salvamento difuso. Prof, o que é um salvamento difuso, professor? Um salvamento difuso não é um específico, ele é de todos, é um direito difuso. Por exemplo, meio ambiente é um direito difuso, todo mundo tem direito a ele, todo mundo recebe benefício direto e indiretamente, então é um direito difuso, né? Destinados a serviços de urgência decorrentes de acidentes ambientais, né? Professor, um salvamento a um atropelamento é um salvamento difuso? Não, ele é o quê? Um específico, ali. Aqui é difuso, não é uma pessoa, é um grupo de pessoas, é a sociedade, são todos. Então, o socorro a acidentes ambientais também agora faz parte aí desse rol, né? E isso o artigo 2º deixa bem claro. Considera-se veículo destinado a socorro de salvamento difuso aquele empregado em serviço de urgência relativo a acidentes ambientais. Então, isso aí é o trabalho aí do artigo 2º que vem trazer essa nova informação. Isso aqui é novo, isso aqui é importante, então você tem que saber o socorro para acidentes ambientais é considerado também um serviço de urgência, logo goza todas as prerrogativas do artigo 29, inciso 7º, né? Professor, e o artigo 3º? Qual é o trabalho do artigo 3º? Eu disse para vocês lá no comecinho que essa resolução vem esclarecer, tá, algumas normas, duas normas específicas, né, dois incisos específicos do artigo 29 do CTB. O primeiro é o inciso 7º. O inciso 7º fala de quê? Serviço de urgência. Nós já falamos. De quem? Então nós temos lá bombeiro, polícia, fiscalização de trânsito, ambulâncias e acidentes ambientais. 5. Tá. E agora o artigo 3º vai trazer para você o devido esclarecimento do inciso 8º. O inciso 8º é o quê? Veículos prestadores de serviços. Que de utilidade pública, referido no inciso 8 no Código, né, brasileiro, identificam-se pela instalação de dispositivo. Atenção, isso aqui tinha que estar em vermelho, né? Isso aqui tinha que estar em destaque aqui, em negrito, ó, não removível, tá? Ou seja, significa dizer o quê? Que é um veículo específico para prestar esse serviço. Não é um serviço adaptado, não é um veículo não removível de quê? Iluminação intermitente. Ou o quê? Ou rotativa. Tá? Aí vem novidade, né? Com luz amarelo âmbar. Professor, mas lá no CTB, no artigo 29, inciso 8º, ele não se referiu à luz, mas aqui está se referindo. Então, para o serviço de urgência, qual que é a cor da iluminação intermitente? Vermelha. Para os prestadores de serviço, luz amarela âmbar. Aí, luz amarela âmbar, né? Ótimo, né? Agora é o seguinte, pronto, importante, informação nova, complementou o código, né? E agora, professor? Agora a gente vai falar de um outro assunto muito importante, tá? Um dos assuntos, fazendo um resumo aqui, isso aqui está no top 3 dos assuntos mais importantes aqui aliás, está no top 1, tá? Top 1, esse cara aqui, o que diz o parágrafo primeiro? Ele vem trazer para a gente o que é considerado um serviço de prestadores de utilidade pública, né? Ele vai trazer para a gente o rol, né? Um rol longo, um rol extenso, mais importante para o nosso entendimento. Por quê? Porque todos esses aqui que vão ser listados, eles vão gozar de um benefício, dois benefícios, né? Livre, parada, estacionamento parada e estacionamento. Eles vão gozar desse dispositivo aí de parada e estacionamento. Muito importante isso, né? Então aqui é muito importante. A segunda informação importante que eu trago para vocês é em relação aos acidentes ambientais de socorro, que ele incluiu lá no 29, inciso 7º. A terceira informação importante é a cor amarela âmbar. E agora esse rol de prestadores. Primeiro, quem que é? Vamos lá. Os destinados à manutenção de reparo de redes de energia elétrica, o mais comum de todos, né? De água, esgotos, gás, combustível canalizado e de comunicações, ou seja, de internet. Então, este rol todinho aqui é considerado utilidade pública, né? 2. Os que se destinam à conservação, manutenção e sinalização viária.
quando a serviço do órgão executivo de trânsito ou executivo rodoviário. Então, ele está fazendo uma devida sinalização lá vertical, horizontal, por exemplo, ele está o quê? Ele vai ter que usar a luz amarelo ambar, né? Ótimo, né? Terceiro, os destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas à circulação pública, né? Professor, vamos lá. Os destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas à circulação pública. Você está lá com o seu carro parado. Houve algum dano mecânico, alguma falha mecânica no seu carro. E aí, professor? Aí você parou o seu carro. E aí, o que você fez, professor? Você parou o seu carro, você está lá e você já acionou o socorro da própria via. Aí está indo. Então, esse aqui é esse carro. Professor, por que aquele asterisco ali? Tá? Esse asterisco aqui tem uma explicação. Tá? Tem uma explicação. Coloca esse asterisco aí, que a gente vai explicar daqui a pouco esse cara. Né? Quarto, os veículos especiais destinados ao transporte de valores. Então ele tem o quê? Livre parada e circulação. É considerado prestador de serviço, né? Os veículos destinados a serviço de escolta, quando registrados em órgão rodoviário para tal finalidade. Então, serviço de escolta também tem essa prioridade aí, né? De parada, né? Outro asterisco também, né? E, finalmente, né, o último asterisco, lá tem mais alguns itens aqui, só um pouquinho aqui para vocês aqui. Os veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo a serviço da administração. Então, ou seja, o carro de lixo. São 3 asteriscos, né? Coloca esse asterisco que depois eu explico para vocês, né? Vamos lá, outro caso aqui, o último caso aqui para vocês aqui. Os veículos destinados à manutenção e restabelecimento de sinais de linhas e estações metroferroviárias, né? Então, metroferroviárias, que foi incluso aqui em 2016, é o último. Então, nós temos aqui, nessa resolução, ele trouxe o conceito, o que significa prestadores de serviços, e nós temos um rol aqui de 7 pessoas. Bacana? Pronto. Importante isso, né? A instalação do dispositivo referido no caput, intermitente ou rotatório, desse artigo, dependerá de prévia autorização do órgão executivo de trânsito do Estado do DF, ou seja, do DETRAN, onde o veículo estiver registrado, que fará constar no certificado de licenciamento anual, no campo Observações, o código abreviado na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito. Né? Então ele vai ter um código. Né? O que a gente está falando aqui? O giroflex, né? Ou a luz intermitente. Prof, e aí? Esse cara aí? Cara, esse cara eu entendi perfeitamente ele. Eu entendi perfeitamente a intenção do legislador. Lembra lá atrás, no artigo 3º, que estava não removível? Sim, professor, lá não removível. Tá? Lembra que eu falei para você que está em vermelho? Então, isso aqui é para pegar lá o não removível. Né? Está pegando lá. O cara que faz isso aqui, o cara entende, ele vai ligando as coisas. O que acontece? Não removível. Então, o cara quer ir para balada com um carro lá da Semate, por exemplo, um carro desses aí, daquele rol lá de 7 casos, né? Aí ele vai lá e retira. Certo? Aí ele para numa fiscalização, documento do carro. O cara vai lá, direto nas observações. E lá tem um códigozinho que o Denatran passou, dizendo que aquele código, o cara tem que ter uma luz intermitente, um giroflex ali, tá, de cor amarela ambar, fixo, não removível. E ele lá, pronto, já caiu na infração de trânsito. Os veículos de que trata o artigo anterior, o artigo 3º, que é o quê? Que é os prestadores de serviço, gozarão de livre parada e estacionamento. Opa! Então, aqueles 7 casos que você tem que saber, livre parada e estacionamento, independentemente de proibições ou restrições estabelecidas na legislação de trânsito ou através da sinalização regulamentar. Ou seja, professor, está lá, um daqueles 7 casos, tem lá proibido parada e estacionamento, um Ezinho com 2x. Está lá. Cara, mas você está ali, você pode parar, você pode parar ali, acabou. Qualquer desses casos você pode estar parando, que o código te deu essa concessão. Tá aí. Esse aqui é o benefício. Vem lá. Agora, para ter esse benefício, o legislador trouxe requisitos, parâmetros, em efetiva operação no local de prestação dos serviços que se destinarem.
Então está aqui para vocês. Efetiva operação no local da prestação de serviços a que se destinarem. Ou seja, eu só posso usar o giroflex ali quando eu estiver realmente ali fazendo aquele serviço de utilidade pública. Devidamente identificados pela energização ou acionamento do dispositivo luminoso ou utilizando o dispositivo de sinalização auxiliar que permita outros usuários da via enxergarem em tempo hábil o veículo prestador de serviço e utilidade pública. Claro que ele vai ter que acionar, não adianta estar lá o luminoso desligado, né? Tem que ter. Agora vem o parágrafo único, né? Esse parágrafo único é aquele parágrafo desse cara aqui, né? Então o que acontece, né? Esse parágrafo aqui vai, fica proibido o acionamento e energização do dispositivo luminoso durante o deslocamento do veículo. Ah, professor, eu vou fazer uma reparação na rede elétrica. Então eu saí lá da concessionária, daqui 15 km eu já fica ligando. Não, você só pode ligar o giroflex ou dispositivo de iluminação intermitente quando você chegar no local. Pronto. Nós estamos falando de quantos casos? 7. Está lá. Só que tem um exceto. Exceto nos casos previstos no inciso 3. É de socorro. Tá? Inciso 3 é o de socorro, né? Como assim, professor, de socorro, né? Você está lá, parou. Lembra do asterisco que eu falei para você colocar? Agora estou explicando ele. Então, no caminho, no trajeto, lá até você chegar no socorro, você pode usar o giroflex, né? Professor, e o outro asterisco, do 5 e do 6, né? Do 5, não lembro. Do 6 eu lembro. O 6 é o caminhão de lixo. Tá? Vamos matar aqui o 5, né? Vamos voltar aqui rapidão. Aqui, ó. Aqui, ó. 3, destinados ao socorro mecânico. 5, veículo destinado ao serviço de escolta. Ô, professor. Escolta, quando registrado em órgão rodoviário para tal finalidade. E o 6, veículos especiais, destinados ao recolhimento de lixo. Então tá aí para vocês aí os 3 casos na qual o cara pode ficar com o giroflex ou o dispositivo luminoso intermitente aí ligado, né? Ó, professor, o cara vai cobrar isso na prova? Pode ser, né? Ok? Então vem comigo. Artigo 5º. O que traz o artigo 5º? Se o cara descumprir essa regra, ele vai cair lá no inciso 12 ou 13 do 230. Pela inobservância dos dispositivos dessa resolução, será aplicada a multa prevista nos incisos 10 e 12 do 230. Vamos lá, conduzir o veículo, 10, 12, com equipamento acessório proibido. Com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados, infração grave, multa, retenção do veículo para regularização. Então tá aí para vocês, esse assunto aí curto, o assunto tranquilo aí, né? Vem comigo aqui, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os efeitos de 180 dias, o prazo de vacância da lei, aí revogada a resolução tal, né? Ok, Alfredo Pérez da Silva, presidente do CONTRAN. Assim, está paga mais uma resolução para vocês, a resolução 268 do CONTRAN. Vem comigo, né? Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. Exatamente disso, né, cara? Se a vida não ficar mais fácil, pode ter certeza, cara. A vida ela não fica mais fácil, a vida cada dia fica mais dura. Ah, professor, as coisas estão parecendo mais fáceis. Não é que você está ficando mais forte, né? Eu sempre digo para vocês o seguinte, eu já apanhei muito, já levei muita cacetada, muita porrada até hoje. É um aprendizado contínuo, cara. Eu digo para vocês, cara, as porradas que eu levei, né, as derrotas que eu sofri, isso me fizeram um homem mais forte. Isso foi muito importante para o meu crescimento pessoal e profissional. Então aprenda isso, é uma escala, que você sempre tem que aproveitar as oportunidades. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.